Boa tarde, meus queridos. Espero que vocês estejam bem animados, porque nosso cenário aí tá todo enfeitado. Tem pescaria, ó. Tem arranjo aqui no cabelo, balãozinho. E pra dizer que não tem forró, já que a gente não pode dançar juntinho, mas tem forró também, ó. Presta atenção. Então foi só um esquenta, tá, gente? Porque nós temos muita coisa pra falar. Nós temos coisas pra falar sobre a tradição cultural, que é os festejos juninos. E temos também nosso conteúdo de língua portuguesa e uma proposta de arte para vocês fazerem. Então, antes da gente começar a falar de tudo isso, nós vamos fazer nossa oração, como fazemos todos os dias, tá bom? Então, juntem as mãos, fechem os olhos. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém, né? Que tenhamos um dia muito, muito abençoado. Então, olha só, gente. Nossa atividade de hoje, nós vamos começar pela de língua portuguesa, certo? Nós vamos estudar um conteúdo novo. Talvez nós já tenhamos ouvido falar, que são os adjetivos, tá? O que são adjetivos, mas antes eu tenho umas figuras para apresentar para vocês. Eu sei que vocês já conhecem, que a gente já falou na aula de ontem de história, né? Olha, Santo Antônio, santo casamenteiro aqui, ó, tá? Santo Antônio era carequinha, tá, gente? Ele era um frei. Tinha cabelinho aqui, só ao redor, em cima dele era careca. E nós temos o próximo santo, santo que a festa ganha o nome dele, São João. São João tinha cachinhos, ó, bem loirinhos, uma cruz aqui na mão e um carneirinho. E nós temos o terceiro santo dos festejos juninos, que é São Pedro. São Pedro tem o cabelinho branquinho, barbinha branquinha. E São Pedro anda com a chave, que segundo a tradição dizem que é a chave da porta do céu. Então, ó, São Pedro é muito fofinho, viu? Então, nós temos esses três santos, Santo Antônio, São João e São Pedro, que nós já sabemos que são os santos homenageados nos festejos juninos, tá bom? Agora, tia Jaque vai falar para vocês um pouquinho sobre adjetivos. Nós vamos usar na atividade de língua portuguesa de hoje livro, certo? Livro 2 e caderno, tá bom? Nós temos livro 2, um pouquinho da explicação e a continuação será no caderno. Nós vamos estudar só adjetivos. Nós não vamos fazer a produção que tem lá no livro hoje, tá bom? Então, peguem o livro 2 de vocês, por favor. Então, vamos lá, meus queridos, pegarem o livro 2 de língua portuguesa, vamos lá, página 13. Nós temos aí momento da gramática, adjetivo. Mas o que será que é um adjetivo? Nós estudamos substantivos. Os substantivos fazem o quê, gente? Dão nome a seres, a objetos, não é verdade? Então, a gente descobriu que eles podem ser classificados de várias formas. Próprio, comum, simples, composto, concreto, abstrato, não é verdade? E várias outras classificações de substantivos. E agora nós estudamos o artigo, que ele define o substantivo. E agora nós vamos ver o que é adjetivo. Vamos ver o que diz aí. Releia este trecho da fábula de Esopo.
a raposa e as uvas. Prestando atenção nas palavras destacadas. Vamos ver que palavras são essas, para ti não entregar logo o conceito de adjetivo logo de vez, assim. Uma raposa morta de fome depois de um jejum não intencional, viu, ao passar diante de um pomar, penduradas nas ramas de uma viçosa videira, alguns cachos de exuberantes uvas negras. E o mais importante, maduras. Agora releia o mesmo trecho sem as palavras destacadas e com algumas adaptações. Vamos ver o que diz embaixo. Uma raposa, depois de um jejum, viu, ao passar diante de um pomar, penduradas nas ramas de uma videira, alguns cachos de uvas. Você gostou mais do primeiro trecho ou do segundo? Por quê? Olha só, gente. Adjetivo, agora eu vou dizer, tá? Nós temos aí as palavras destacadas, sublinhadas e em negrito. Morta, intencional, viçosa, exuberantes, negras e maduras. Todas essas palavras destacadas aí, elas têm a função de dar características a os substantivos a que se referem. Por exemplo, quando disse assim, morta, está se referindo a quem? Quem estava morta nesse trecho? A raposa, ela estava morta de fome, não é assim que diz? Quando diz intencional, o que não era intencional? O jejum. Ela estava com fome, mas não era porque ela queria, não. Ela não estava fazendo jejum porque ela queria, ela estava com fome mesmo, porque não tinha comida para ela comer. Aí nós temos viçosa videira. Outra característica que está dizendo que é aquela videira, que é a plantinha que dá uvas, estava exuberante, estava bonita, forte, não é? Cachos exuberantes, bonitos. Uvas negras, quer dizer, escuras. E, o mais importante, maduras, outra característica das uvas. Então, adjetivo, o que é que ele faz? Dá característica aos substantivos. Se disser assim, tia Jaque tem cabelos castanhos. Então, essa característica do meu cabelo é o que, gente? Cabelo é um substantivo, não é? Comum. E Jaque, ou Jaqueline, é um substantivo próprio. Então, castanho está dando característica ao meu cabelo. Entenderam? Adjetivos dão característica. Se eu pegar aqui, por exemplo, São João, e disser que os cabelos de São João são cacheados. Cacheados é uma característica dos cabelos dele. E cabelo é um substantivo, não é verdade? Se eu disser assim, vamos pegar São Pedro agora, usar eles como exemplo. A chave na mão de São Pedro é dourada. Chave é um substantivo, certo? Comum. Mas quando eu digo que a chave, a característica da chave dourada, eu estou dizendo que ela é dourada, é a característica dela. Se eu dissesse que ela era prateada, seria outra característica, que não seria essa chave, porque essa realmente é dourada. Então, dourada é a característica do substantivo chave, tá? Então, descobrimos, adjetivos são palavras que dão características aos substantivos, tá bom? Se eu disser assim, os jogadores estavam alegres. Os jogadores estavam alegres. Os substantivos aí, o substantivo, aliás, jogadores, está no plural, não é? Por que está no plural? Porque antes vem um artigo que é os, que está no plural. Jogadores, substantivo, simples. Eles estavam o que, tia Jaque disse? Felizes, não é? Então, se eles estavam felizes ou alegres, o que é que
Qual é a característica desse substantivo? Que eles estavam felizes, comemorando alguma coisa. Provavelmente foram campeão no jogo. Então, se eles foram campeões, o que acontece é uma característica, não é? Acho que ficou bem claro. Adjetivos são características, palavras que dão características aos substantivos. Agora o que diz aí, ó? As palavras destacadas no trecho têm a função de caracterizar, ou seja, apresentar a característica dos substantivos a que se refere. Copias aqui, vocês vão pegar essas palavrinhas escuras e sublinhadas e copiá-las nessas 3 linhas aí, tá? Copiem a palavra morta, intencional, viçosa, exuberantes, negras e maduras, tá bom? Copiem aí, tudo organizado. E com a letra bem legível, nada de letra de preguiçoso, tá? Jogo rápido. Na lista a seguir, há algumas características que você leu na fábula de Esopo. Volte ao trecho, identifique a que substantivo cada uma dessas palavras se refere. Em seguida, complete os espaços. Então, nós temos letra A, intencional, viçosa e exuberantes. 3 adjetivos. Vocês vão olhar, intencional estava relacionado a quê? Vou só citar o primeiro. Mais nenhum. Então, o que não era intencional era o quê? O jejum. Então, o substantivo aí da letra A é jejum, tá? Que não era intencional. Viçosa. Tá se referindo aqui substantivo. E, por último, aqui na letra C, exuberante. Está se referindo a quê? O que era exuberante? Que a raposa, quando viu, ficou encantada. E já pensou em matar sua fome. Tia Jaque não vai falar, tá? As palavras que caracterizam ou dão qualidade, aspecto ao estado a um substantivo são chamadas de adjetivos, como tia Jaque falou agora há pouco. Veja o exemplo a seguir. Aquela casa azul parecia assombrada, pois estava vazia há muitos anos. Nós temos aí nessa frase 3 palavrinhas destacadas: azul, assombrada e vazia. 3 características que foram dadas a quê? Que substantivo? O que era azul? O que parecia mal assombrada? E o que estava vazia? A casa, não é, minha gente? Então, nesse exemplo, todos os adjetivos referem-se ao substantivo casa e indicam: azul é uma qualidade, assombrada, aspecto, e vazia, o estado que a casa estava. Ela estava vazia. O aspecto que ela tinha de mal assombrada. E a qualidade da casa era azul. Simples, né, gente? Não tem bicho de 7 cabeças. Então, repetindo, adjetivos são palavras que caracterizam os substantivos, dando qualidade, aspecto, estado, tá certo? Vamos para a página 14. Que tal confirmar se você realmente entendeu o que é um adjetivo? Contorne todos os que encontrar na frase a seguir, certo? Nós temos frases aí e vocês vão contornar, certo? Circule os adjetivos que vocês encontrarem nessas frases. Vamos praticar, não é? Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Vocês vão prestar bastante atenção. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Procura o adjetivo que nós temos nessa página 14, nessa frase, e circula. Eu vou dizer para vocês o da primeira frase, tá bom? Se eu tenho, venha morar comigo na cidade, foi o ratinho que disse, o ratinho da cidade, e você verá como lá a vida é mais fácil. Qual é a característica aí que ele está dando?
fácil, não é? O que é que ele disse? O que era mais fácil na cidade? A vida, não é? Então, circulem aí o adjetivo fácil. Agora, as outras frases, tia Jaque vai ler, mas não vai dizer qual é o adjetivo. Vocês vão procurar. Os dois ratos correram espavoridos para se esconder. Na verdade, olhando agora com mais atenção, percebo que as uvas estão todas estragadas e não maduras, como imaginei a princípio. Fácil, né? Algumas palavras podem ser classificadas como substantivos ou como adjetivos, dependendo da forma como são usadas. Observe as frases a seguir. Primeira, o brasileiro gosta de aprender. Segunda, o povo brasileiro gosta de aprender. Então, na frase 1, o vocábulo brasileiro é um substantivo, certo? O brasileiro está se referindo a quem mora, nasce no Brasil. Pois está acompanhado do artigo o, ele está definindo o brasileiro. Na frase 2, a palavra brasileiro é um adjetivo, pois mostra a qualidade do substantivo, que aí no caso não é mais brasileiro na frase 2. O substantivo agora é povo, o povo brasileiro. Quando eu digo brasileiro, eu estou dizendo quem é brasileiro? O povo, certo? Jogo rápido, vamos lá? Identifique a função do vocábulo verde nas frases a seguir. Pintando de azul quando for adjetivo e de amarelo quando for substantivo. Gente, cuidado para não entender que nós vamos pintar de verde. Não é de verde, é a palavra que tem aí nas duas frases. Verde tem nas duas frases, a palavrinha verde. Então, nós vamos identificar a função da palavrinha verde e vamos pintar de azul se ela for adjetivo na frase e de amarelo quando for substantivo, certo? A mata verde representa vida. Então, o que é verde? A mata. Então, aí ela está dando uma característica, a palavrinha verde. A mata. Então, ela é que cor? O verde da mata, o verde, ó o artigo aí, o verde da mata representa vida. Então, ó, já não é mais uma característica, tá certo? Tá nomeando. Agora, segundo, com base no que foi estudado, contorne os adjetivos das frases a seguir. Circule, tá? Então, nós vamos procurar os adjetivos de todas essas frases, da letra A até a letra J. Esopo escreveu fábulas incríveis. Qual é a palavra que está dando uma característica? Um estado, uma qualidade. Então, circulem. Vou dizer, Esopo escreveu fábulas incríveis. Então, na letra A, qual é que vocês vão circular? Incríveis, certo? Letra B, não vou falar mais a partir de agora, só vou ler. O azul do céu sempre tem espaço nessas histórias fabulosas. O azul do céu sempre tem espaços nessas histórias fabulosas. Vamos lá. C. A cidade e o campo são lugares charmosos. D. Uma boa amizade sempre traz coisas legais. A aranha também pode ser personagem de um texto fantasioso. F. Mesmo sendo forte, a raposa não alcançou as belas uvas. G. Aquele forte servirá de esconderijo para os animais assustados. Cuidado que forte aí não é de forte não, viu? A vida é mais agitada na cidade grande. No campo, a vida costuma ser mais pacata, tranquila, tá? E J, a Pantera Negra resolveu que seria personagem de uma bela fábula.
Então, ó, vão ter frases aí, gente, que nós teremos mais de um adjetivo, tá? Então, lembre-se que adjetivo dá característica aos substantivos, tá certo? Muito fácil, só é vocês, qualquer dúvida, voltar na página 13 e olhar lá o conceito. Os adjetivos são palavras que dão características, qualidades, estados, tá? E aos substantivos, né? Que a gente usa os substantivos para nomear pessoas, animais, objetos, e os adjetivos vêm para dar qualidade, caracterizar esses substantivos.